E aí, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tenho um questionamento, até mesmo para especialistas. É um questionamento que eu não vou ler os comentários. Então, comente aqui para outras pessoas lerem, porque eu não vou ler. É o seguinte, eu estava até na casa da. Eu estava dia 5 de maio. Eu estava ontem, né, no aniversário, na casa da minha prima, da minha filhada, que é aniversário dela. Então, eu estava conversando com meu padrinho, que está de mudança para um outro país. Ele vendeu o supermercado, vendeu outras coisas que ele tinha. Ele está de mudança para um outro país. Então, depois que a minha família começou a ter negócios em outros países, na Europa, negócios na China, negócios na Austrália, negócios em países muçulmanos, no Canadá, nos Estados Unidos, no Paraguai e Uruguai, a minha família começou a ter negócio nesses países. E a vida começa a mudar, o seu pensamento, os seus objetivos. Eu já contei aqui que foi um dos motivos de ter mudado completamente no namoro, ter colocado outros objetivos na minha vida. Mas enfim, eu quero questionar. Antigamente, eu não sei quem criou o FIES, quem deu dinheiro para as pessoas ir se formando, quem foi colocando as pessoas na faculdade. Eu queria ter dados, eu queria ver o tanto de pessoas que estavam se formando com o tanto de empresas que estavam entrando no país. Não criação de vagas, criação gera empresas entrando no país. Quantas? Se estava numa equidade, eu não sei se eu posso falar assim, se estava numa igualdade. Então eu queria ver se a cada, por exemplo, 1 milhão de jovens, 1 milhão de pessoas se formando, se novas empresas com 2 anos, quantas dessas empresas novas, eu não estou falando gigantes, vamos falar de pequenas empresas, simples nacional até 4,8 milhões de faturamento. Nada de gigantes empresas. Essas aí controlam, possuem lobby, possuem, eu não estou falando de generalizando, mas a maioria tem sim lobby, cartel, acordos com o governo, acordo com o prefeito, com o governador, com o vereador, com o vice-prefeito. Enfim, a gente sabe que o Brasil funciona assim. Então, estou falando de empresas que não têm qualquer tipo de acordo, não têm qualquer tipo de isenção, não têm subsídios. Quantas dessas pequenas empresas geraram emprego? Quantos desses jovens que se formaram nos últimos 10 anos, pega 20 anos, os últimos 20 anos, quantas pessoas que se formaram, abriram empresas, estão abertas por mais de 10 anos, há mais de 10 anos estão abertas, quantos empregos elas geraram? Ou essas pessoas que se formaram nos últimos anos, quantas estão trabalhando ou trabalharam mais de 10 anos, 5 anos numa pequena empresa ou numa empresa que foi aberta nos últimos, por exemplo, se essa pessoa pega os dados dos 20 anos, quantas desses jovens entraram numa empresa pequena? Porque eu acho que se formou muita gente realmente, se formou muita gente no Brasil. Só que o Brasil só foi perdendo empresa. Foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. E o governo abrindo as pernas, o governo abrindo as pernas. Empresas demitindo, como eu falei, a minha ex-namorada trabalhou num hospital, onde numa área compraram uma máquina, compraram um robô que fez demitir 82 pessoas. Sabe o que o hospital fez? Uma festa para comemorar a compra do robô. Eu fui na festa, eu tenho foto dessa festa. Eu tenho vídeo dessa festa. Tá no meu Instagram até hoje o vídeo dessa festa. Então, comemoraram a compra de um robô, de uma máquina que eliminou 82 empregos. Mas o hospital não fez festa, não fazia festa quando contratavam 10, 15 pessoas. Não existia isso. Então eu não entendo fazer festa para celebrar uma compra de um robô. Então eu queria entender. Hoje muita gente reclama de desemprego, está certíssima a pessoa. Não tem, não tem. E as empresas realmente hoje tiveram acesso ou estão tendo um tipo de acesso a tecnologias que a faculdade não deu qualificação, não teve curso. Por exemplo, olha o tanto de carro híbrido que já tem no Brasil, eu nem sei quantos tem, mas antes do carro híbrido chegar no Brasil,
Fala assim, ó, está chegando, o carro híbrido já está sendo fabricado no Brasil. Quantos cursos de carro híbrido abriram nesse período? Quantas pessoas se formaram? Então, realmente, empurra, coloca um monte de coisa no mercado e depois forma as pessoas. O Brasil, ele é tudo errado. Ele joga um monte de coisas. É a mesma coisa. Eu chegar pro meu primo de 4 anos de idade, dar um computador e fala, faz uma planilha do Excel aí, faz aí, me entrega pronta. A criança, mas eu só queria jogar videogame, eu só queria jogar bola, eu só queria brincar de boneca. Faz, foda-se. Tá aí na sua mão, você tem que fazer. E tipo, sabe, coloca carro híbrido, aí o carro híbrido quebra, nem na concessionária tem mecânico preparado. Porque eu conheço um monte de pessoas que trabalham em concessionária. Um monte de pessoas. Só na igreja que eu frequento são 6 pessoas que trabalham em concessionária. E não tem, quando vai fazer manutenção, tem que mandar pedir manual técnico para a montadora, tem que esperar um engenheiro da montadora vir supervisionar o reparo, ou então tem que conectar o scanner e esperar fazer o reparo, ou então você deixa o carro na concessionária, eles levam até uma oficina fechada, num galpão, que ninguém sabe que é da montadora, e lá dentro tem os mecânicos da cidade de São Paulo. Todos os carros que dão problema, que não é óleo, não é filtro, não é freio, não é essas coisas, que é mais complicado, eles colocam no guincho da própria concessionária e levam nesse galpão para arrumar lá. Como eu sei onde tem um galpão, aqui na entrada, acho que na Castelo Branco, tem um galpão de quase 8.000 metros, que é de uma montadora, que arruma os carros lá, que é fechado, ninguém sabe que é de montadora. Assim, quem passa, né, em volta e não sabe que aquele prédio é de concessionária, que é de montadora, ele acha que aquele é um galpão, é um estacionamento, alguma coisa. É uma oficina, tem mais de 30 elevadores lá para arrumar carro. Vai nas concessionárias, deixa o carro aí. Ele pega seu carro, leva até lá para arrumar. Então, assim, se formou muita gente, se formaram muitas pessoas. Mas cadê as empresas no Brasil? Hoje tem muitas empresas abrindo. Eu fico até triste quando eu vejo assim. Não, triste não. Triste é a palavra errada. Eu fico preocupado porque, por exemplo, fala assim, abriram muitas empresas no Brasil. Beleza, empresa do quê? Empresa do quê? Empresa de tecnologia? Não. 80% que abriu é de venda de comida, 10% é de venda de roupa, outros não sei o quê. Cadê a venda de serviços? Cadê quantas. Cadê os dados? O Brasil fala que é o transparente, que tem o Google, grande bosta. Porque eu não consigo achar das últimas 1 milhão de empresas que abriram no Brasil, quantas são fornecedoras de serviço? Quantas são fábricas de mercadorias novas que não existem no mercado? Fábricas de produtos novos, produtos tecnológicos. Quantas? De um aplicativo que mudou a vida de diversas pessoas. Um celular, alguma coisa. Quantas fábricas abriram no Brasil? Quantas? Nos últimos 10 anos, quantas fábricas foram abertas no Brasil por brasileiros, marcas brasileiras, abriram fábricas que hoje possuem mais de 1.000 funcionários? Quantas? Eu não estou falando vindo de fora, estou falando empresas de brasileiros que abriram aqui e hoje possuem mais de 1.000 funcionários. Quantas? Quantas não por exemplo, tem, se não me engano, a Loft, né, de apartamento, mas ela oferece acho que um serviço, né, a Loft. Tem diversos, a maioria que surgiu, se não me engano, grandes foram aplicativos, né, Fintech, enfim, acho que a Nubank é brasileira, né, eu não sei se teve investimento internacional, porque se tem investimento internacional, para mim, quase não é brasileira, se tem investimento internacional. Ontem, por exemplo, eu postei um negócio que o meu celular está sem bateria. Eu vou colocar para carregar. Não vou colocar para carregar, mas saiu no jornal americano que o governo fez acordo com não sei quem para poder quebrar países da Europa para a maior gestora de investimentos do mundo comprar um monte de empresas na Europa por preço de banana. Então, assim, eu não sei o que se esses investidores estão fazendo isso com a Europa, imagino o que fazem no Brasil. Eu fico pensando, eu fico assim, olha a minha loucura. Porque eu acho que o Brasil é um pouquinho
mais atrasado e mais pobre que a Europa. Só um pouquinho, ele tem um pouquinho menos de influência que a Europa. O nosso dinheiro vale um pouquinho menos do que o euro, o dólar, o dirham, não sei, enfim. Então, se realmente saiu num jornal fudido americano, gigantesco, falando que o governo fez um acordo com investidoras, não só com o maior, é porque no título está escrito a maior gestora de investimentos do mundo, acho que é alguma coisa assim. Mas são outras que fizeram boicotes de diversas coisas, não só nessa guerra agora, não só com isso, mas não estava nem citando Rússia, nem Ucrânia, que fizeram diversos boicotes a países europeus. Somente uma gestora de investimentos dos Estados Unidos comprou 8.000 empresas da Europa. 8.000 empresas da Europa. Uma gestora de investimento. Uma. Então, o que vocês acham quando eu vejo uma rede de hipermercados receber investimento dessa mesma gestora? Porque uma rede de hipermercados no Brasil, em 2018, ela recebeu, se eu não me engano, 9 bilhões de dólares de investimento dessa gestora de investimentos. Ela recebeu. O que você acha que com 9 bilhões de dólares você vai fazer com seus concorrentes pequenos? Ah, Renan, mas o importante é geração de emprego. Quando eu penso o seguinte, quando essa empresa for dona de tudo, ela deixar 1% do mercado para as pequenas empresas, você acha mesmo, com a sua inteligência, com a sua inocência, você acha que essa empresa ela vai dar aumento de salário para você? Você acha? Porque eu não daria. Vou falar a verdade, eu não daria. Se Renan domina 90% do mercado com a minha empresa ou com as minhas marcas, eu contrataria os funcionários. Ah, Renan, mas tem um sindicato. Ah, Renan, mas tem o governo. Você acha como o tamanho de uma empresa dessa? Por que você acha que o governo tem tanto medo de bilionário? Por que você acha que tem tanto medo? Será que eles manipulam o mercado? Por quê? Porque se a empresa fala, não, eu não vou aderir ao sindicato, eu não vou abrir as pernas para sindicato, eu não vou abrir perna para governo, e se vocês quiserem, eu demito todo mundo, saio do país e vocês vão trabalhar para o governo. Trabalha para o governo que se foda. Eu quero ver o governo dar emprego para todo mundo. Vai lá, trabalha. Porque vai ter menos gente para sustentar o governo, para dar dinheiro para o governo pagar funcionário público, e vai virar uma guerra. Porque o funcionário público vai querer aumento e o governo vai falar, não, mas não tem pessoas trabalhando para dar dinheiro para a gente pagar funcionário público. Então a conta nunca, eu acho que não, eu não sou economista, Deus me livre de falar, ter certeza dessas coisas, eu não quero ter, mas para mim a conta não bate. Para mim a concorrência é a melhor coisa, gera coisas novas. Se eu sou o Renanzão, dono de 90% do mercado, para que, por exemplo, por que você acha que a Apple ou a Samsung fica lançando novos celulares o tempo inteiro? Não é porque ficou fraco, porque ficou defasado, porque não atende mais as expectativas. Não tem nada disso. É porque a outra empresa fez um negócio diferente, ela precisa fazer também um negócio diferente. Agora, se a Apple e a Samsung falam assim, olha, a Samsung anuncia, ano que vem não vai ter lançamento de celular. Eu tenho quase certeza que a Apple ela vai falar, se a Samsung não vai lançar, se a Huawei não vai lançar, tipo, a gente também atrasa um pouquinho o nosso lançamento. A gente economiza grana. Agora, se a outra falar que vai lançar, essa daqui lança. Então, a concorrência, para mim, eu acho alguns momentos que pode ser viável para algumas pessoas. Então, eu não estou entendendo. Está se formando, está se formando, está se formando pessoas e cadê o emprego? As pessoas estão abrindo empresas, eu não estou minimizando, mas as pessoas estão abrindo empresas que são, por exemplo, são diferentes de países de primeiro mundo. Você abre um supermercado, você abre uma empresa para vender coxinha, para vender o seu alimento. Isso é arte, você fazer uma comida gostosa,
você saber fazer um bolo legal, um bolo bonito. Não estou minimizando, gente, pelo amor de Deus. Não estou, jamais eu vou minimizar. Mas cadê as empresas de tecnologia, de produção de mercadorias? O Brasil é rico na soja, no café. Eu não estou minimizando. A minha família tem fazenda de gado, tem fazenda de soja, de café, de arroz, de não sei o que lá, de frango, de porco. Não tem problema. É muita tecnologia que é investido nisso. O meu tio mostra a máquina que ele comprou esses dias uma colheitadeira, 12 milhões uma colheitadeira. Então, foi mais caro do que a fazenda que ele comprou lá. Então, uma colheitadeira, eu nem sei a marca da porra da colheitadeira, é gigantesco, tem não sei quantos, 150 metros de largura, é automática, funciona via satélite com robô, funciona via controle remoto, funciona via computador, o negócio é absurdo, assim, é uma tecnologia tão violenta. Então, eu não estou minimizando, mas cadê os empregos? Os empregos básicos, enfim. Então, é, eu já fiz um vídeo falando, o Brasil, ainda se os chefes ficarem inteligentes, muita gente vai ficar desempregada. Imagina só imagina, o governo ele decide ou pega uma gestora de investimento que ela tem mais de 1 trilhão de dólares em ativos, se não me engano. Pega o Elon Musk, por exemplo. Pega os 100 bilionários mais ricos do mundo. Eles falam assim, todo ano nós iremos dar 1 bilhão de dólares cada um. Vai dar para pequenas empresas. Por exemplo, pega o Elon Musk e fala, no Brasil eu vou dar 1 bilhão, vai ser dividido igualmente para 1.000 empresas. 1.000 empresas, eu não sei quanto que dá, sim, vai dar 5 bilhões de reais, né? Vamos pegar aqui, 5 bilhões de reais, que dá 50 mil, 500 mil, 5 milhões, 550, 500 milhões, 5 bi, dividido por 1.000 empresas. Dá 5 milhões para cada empresa, então vamos fazer vezes 10. 10 mil, dá 500 mil reais para cada empresa. 10 mil empresas ele escolhe. Se ele escolher 10 mil empresas, ele vai dar 500 mil. Aí cada uma dessas 10 mil empresas tem 500 mil em caixa para investir em infraestrutura, software fudido, equipamento, frota nova, novos colaboradores, formação de colaboradores, benefício para colaborador, tudo. Você acha que o país não iria para frente? Você acha que a fome não diminuiria? Você acha que a pobreza não diminuiria? Então tá, cadê os bilionários, os cagadores de regra para falar? Elon Musk, pega 1 bilhão, que ele tem 200 e poucos bi, e eu sei que não é em caixa, no cartão de crédito dele, não tem no cartão de crédito dele. A fortuna dele é avaliada em ações, em estruturas que ele tem, até a mente dele também está envolvida nisso. Porque se ele morrer, eu tenho certeza que esse ativo todo que é somado às empresas dele também eu acho que cai pela metade. Porque ele estando vivo, a fortuna dele também já vale muito. Porque o cérebro do cara também vale muita grana. O cérebro do cara, o intelectual do cara, o físico do cara ali, ele está no dia a dia dando ideia, falando, é muito válido para a fortuna dele. Tanto é que um tweet dele aumenta ou abaixa a fortuna dele. A gente vê isso direto. Então, cadê os bilionários? Cadê o governo falando para a dona da Magazine Luiza, dona do Carrefour, dona do Pão de Açúcar, falando, olha, vocês são gigantes. Vocês são gigantes. Vocês vão ganhar subsídio do governo. Só que vocês precisam, juntos, dar 1 bilhão de dólares por ano para doarmos para pequenas empresas. E as pequenas empresas, elas vão lá e fazem uma coisa. Ah, Renan, mas pode ter esquema. Uma pequena empresa, o dono de uma pequena empresa pode conhecer um prefeito, pode conhecer um governador, passar na frente na fila. Pode sim, pode sim. Mas eu não sei que tipo de sistema pode fazer para que essas empresas peguem dinheiro sem ser do Estado. Que essas empresas gigantes ou um investidor fudido, um bilionário fudido, dê dinheiro para fazer empresa. Imagina falar assim, não, tudo bem, Renan, esses 500 mil reais para 10 mil empresas não vai ser para empresas que já estão abertas, vai ser para empresas que vão abrir, mas empresas de tecnologia, empresas de indústria,
fabricação de carro, fabricação disso, fabricação de notebook, fabricação de celular, fabricação de qualquer outra coisa. Em uma indústria naval, uma indústria bélica, alguma indústria, serão 10 mil empresas. 10 mil empresas, é empresa que só porra. Com 500 mil reais, imagina você começar uma empresa com 500 mil reais na mão. Eu comecei minha empresa com um pouco menos de 100 mil reais. Menos de 100 mil reais. Então, olha, eu tenho certeza que 95% dos brasileiros abrem empresa com menos de 100 mil reais. Então, muitas crescem, ficam milionárias e até bilionárias. Mas por que não investe no Brasil? Eu tenho uma teoria que eu vi esses dias no podcast do Monark, um rapaz, acho que o Robinson, da Arte com Guerra, ele falando, por que a Europa consegue fechar de férias? Todo mundo tira férias ao mesmo tempo. Todo mundo. Pega aquele mês e tira férias todo mundo. Por que a Europa consegue fazer isso? Não sei. Mas ele cita que um dos possíveis motivos é porque o Brasil enriquece eles. Eles usam e abusam do Brasil. Então o Brasil produz igual filha da puta, produz pra cacete e dá para eles a preço de banana. Vende a preço de banana e eles conseguem vender com 500%. Às vezes eles compram como se o Brasil como se fosse um atacado. Eles compram do atacado e revende lá com uma margem gigantesca. Revende até para outros países. Compra da Europa e a Europa revende para outros países o dobro, o triplo do preço. Por qualquer motivo, enfim. Então uma vez eu vi uma matéria num site chamado Block Trends, blocktrends.com.br, se eu não me engano é esse site, mostrando como realmente o Brasil nunca vai deixar de ser colônia. Nunca vai deixar. Por acordos errados que fizeram no passado, acordos de propósito que fizeram no passado, o Brasil nunca vai sair dessa merda que a gente é. Nunca. Então, tem até um outro podcast que eu vi que um rapaz falou que o futuro da humanidade é ditadura. É ditadura, porque não tem como controlar tanta gente com democracia. Ou começa a fazer cidade privada, como já estão fazendo, se não me engano, nos Estados Unidos já tem um monte de projeto de cidades privadas, e começa a colocar as pessoas, porque não vai ter como controlar tanta gente. Ou faz igual a China, controla as pessoas com chip, com câmera, para multar as pessoas, porque não vai ter como controlar tanta gente. Então, ou coloca as pessoas em cidade privada, que as pessoas vivem ali, tem shopping, tem tudo, as pessoas ficam ali dentro e cercam em grupo, evita a briga, por exemplo. Quem vota na direita, na direita, né? Direita e esquerda no Brasil é ridículo. Falar que existe direita e esquerda. Se o povo se juntasse para botar no cu de político, seria mais interessante, mas o pessoal prefere lamber saco de político e brigar entre si. Briga pai, mãe e filho e lambe saco de político. O Brasil é maravilhoso, velho. O Brasil é do caralho. Esse país aqui ele vai muito pra frente. Porque o lambe saco de político e você entra no carro discutindo com seu amigo. Ai, mas é que não sei o que defende. Tem que começar a falar assim pro seu amigo que quer discutir política. Pau no cu do político. Eu não tô nem aí pra político. Ele que soe sangue. Ele que soe sangue. Ele que chore sangue. Ele que trabalha 56 horas por semana, 120 horas por semana. Ele que não tenha carro, ele que ande a pé, no sol, descalço. Ele que, o dia que o político andar a pé, descalço para ir trabalhar, que não tiver carro de governo, que receber nenhum real do governo, que ele não receber nenhum real, ele se receber o salário dele, que pega um salário que acha que é justo, e ele não receber mais porra nenhuma do governo, nem segurança, nem bosta nenhuma. Aí começo a lamber saco de político. Mas enquanto tiver 500 seguranças, auxílio paulito, auxílio masturbação, auxílio prostituta, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, auxílio... E tiver tudo isso, você que lambe saco dele, pra mim, você é muito do mau caráter ou você é muito inocente. Um dos dois. Um dos dois. Então, assim, eu não entendo sobre economia, mas pelo amor de Deus, um economista vem aqui e fale. Por que tem tanta gente formando? Acho que, se eu não me engano, foi no Japão que proibiu o curso de Direito. Porque eu acho que está na hora de fazer isso no Brasil. Eu sei que vai contra a liberdade das pessoas, que vai contra... Eu sou totalmente a favor de liberdade, que você possa falar tudo o que você quiser, para quem você quiser. Eu sou a favor que as pessoas deixem de ser menos sensíveis.
que releve mais as coisas. Olha, a pessoa te xinga, que otário, e vira as costas e sai fora. Mas as pessoas são muita testosterona na veia, sabe? Enfim, então eu acho que é assim, tá faltando, tá muita gente se formando. A pessoa hoje em dia ela se forma não é por gosto, é por dinheiro. Eu tava conversando com uma prima na casa dela, duas jovens, uma de 16 e uma de 17. Quer fazer medicina. Por quê? Você gosta? Não, porque dá dinheiro. E a outra? Você vai fazer o quê? Vou fazer tal coisa. Por quê? Ah, porque o pai da minha amiga é milionário porque ele é formado nisso, o outro é milionário porque é formado nisso. Tipo, não faz porque gosta. A pessoa não faz faculdade porque gosta. Eu acho que está na hora do governo falar assim, olha, tá tendo pouco engenheiro. Faculdade de administração bloqueia. Ninguém mais vai poder fazer administração. Ah, mas eu não gosto de matemática para ser engenheiro. Então não se forma. Então vai fazer um técnico em administração. Não vai se formar em graduação, não. Vai fazer técnico. Eu acho que já está na hora. Agora o Renan Ditador está falando. É isso. Fazer igual no Japão. Ah, tá tendo advogado demais, ou não tem processo, ou não vai precisar formar. Igual no Brasil. Vai se formar em engenharia para quê? Vai se formar em engenharia para quê? Não tem empresa de engenharia. O que tem empresa de engenharia? A maioria é robô, a maioria, o seu software, tudo está quase fazendo tudo sozinho. As empresas estão trazendo todos os engenheiros de fora. O meu primo trabalha numa empresa gigantesca de engenharia, em Alphaville. No prédio que ele trabalha tem mais de 500 funcionários. Mais de 300 são de fora. Fala português, ou é lá dentro. Ele teve que fazer inglês, falar fluentemente o dia inteiro no trabalho dele. Ele falou que 60% do tempo ele fala inglês. Ele tem que ficar conversando em inglês. Então, trouxe a maioria de fora. Italiano, francês, japonês, coreano, australiano, africano, indiano, tudo dentro da empresa. Mas a empresa de engenharia, de fora, trazendo um monte de pessoas de fora. Porque, segundo eles, as faculdades de engenharia do Brasil são uma bosta. A maioria, né? Não todas, né? Tirando o IME, o ITA, FEI, Mauá, tem várias faculdades fodidas de engenharia. Mas ele falou que eles não confiam, tem que trazer de fora. Então, assim, gente, eu não estou entendendo. Muita formação e pouca empresa. O engenheiro vai trabalhar. Esses dias saiu uma matéria, se não me engano, na Veja. Saiu, acho que na Veja. Um tanto de advogado sendo Uber. O cara é advogado, ele pode trabalhar da casa dele, pode abrir um escritório na casa dele e prestar serviço. Ele não precisa comprar um monte de equipamento, abrir uma indústria, abrir uma fábrica para divulgar o trabalho dele. Ele é advogado, ele presta os serviços dele. Então, ele, na casa dele, ele pode anunciar. E mesmo assim, não está tendo o país que mais tem mimimi, que mais tem processo contra piada, mais tem processo contra piada no mundo. Advogado está sem emprego. Chegamos realmente a um nível que eu acho que nem Deus consegue explicar. Porque é um país que tem um país que mais tem cancelamentos no mundo, advogado está sem emprego. Realmente, Brasil não dá para entender. Realmente, quem puder fugir daqui para qualquer outro país, pode até para Venezuela, para Cuba, eu acho que está mais viável do que o Brasil. Aqui está muito estranho. Está muito estranho. Mas enfim, um beijo e até a próxima.